Oi, estamos de volta com a Liele. Vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto que traz tantas ramificações e para você não perder o papo que a gente teve, que foi muito bom. A gente está vindo para a segunda edição do programa, vem? É preciso um trabalho de desconstrução, é preciso colocar a mulher em contato com determinadas ideias para que ela consiga refletir sobre aquilo e tentar entender. Porque eu acho que se a gente perguntar para 10 mulheres agora se elas são feministas, a gente vai ter a resposta, sei lá, dependendo da idade da mulher também, isso também vai variar, mas vamos pegar umas mulheres um pouco mais velhas, na casa entre 40 e 60. A chance de 2 ou 3 falarem que são feministas é grande. Mas se você esquece o feminismo e fala assim, você acha justo mulher ganhar salário diferente de homem exercendo a mesma função? Não, acho que todo mundo vai falar não. Você acha justo que só a mulher seja obrigada a largar o emprego, etc, para cuidar do filho? Não. Você acha que mulher... E aí você vai ver que todo mundo é feminista. Só que não parou para pensar. Agora, tem umas coisas que são um pouco mais difíceis, que é assim, você acha que a mulher deve se comportar de determinada maneira para não ser estuprada? Você acha que a mulher tem que ter um comportamento sexual diferente do homem? Tô para te dizer que feminista vai falar que sim. Vai ter feminista que vai falar que sim. E aí, é o que eu estava falando das correntes, a gente tem visões diferentes dentro das correntes de feminismo para pensar os mesmos assuntos. O que eu acho muito rico, muito importante, porque a gente tem que ter essa abertura de diálogo e essa pluralidade de ideias para a gente conseguir resolver os problemas, chegar em determinados pontos chave melhor para todo mundo. A Marcha das Vadias se tratava disso, de dizer que não é a roupa que justifica o estupro. A mulher não é culpada pelo estupro porque a vítima não pode ser culpada pela violência. Vou te dizer que isso é uma questão da nossa cultura muito arraigada, que é o comportamento sexual da mulher. Sim. Porque, genericamente, vamos dizer que mulher não pode ter comportamento sexual. O que a mídia vai fazer com a gente? Ela vai reproduzir esses valores morais, né, que nós temos em relação ao comportamento sexual, só para ficar no comportamento sexual das mulheres, né? Ela reproduz isso. Você não tem um jornalismo incrível que está pensando e refletindo. Tem algumas reportagens que são assim geniais do ponto de vista de tentar desconstruir essas ideias, tentar pelo menos fazer o leitor pensar. Eu estou me lembrando de uma do Intercept que saiu há 2 semanas atrás, falando sobre a socialização das mulheres para o estupro, que é basicamente a cultura de estupro, que é mostrar, a reportagem mostra que ao negar a discussão de gênero dentro das escolas, estamos fazendo com que as mulheres sejam cada vez mais socializadas para o estupro, sem conseguir reconhecer que foram estupradas. Os dados de estupros que temos no Brasil são alarmantes. Primeiro que 70% das pessoas que são estupradas são crianças até 14 anos, dentro de casa, pelo pai, padrasto ou um amigo próximo. Então, isso é chocante. Isso significa dizer também que o estupro acontece com meninos e meninas, mas só as meninas parecem se reconhecer como vítimas do estupro. Então, assim, você não tem um jornalismo falando isso. Você tem uma outra reportagem, como essa que eu estou te citando, que vai tratar a questão do estupro com número, com dado, vai mostrar a dimensão social. E não simplesmente um caso absurdo, chocante, espetacular, no sentido de espetáculo, que todo mundo vai ler ali, consumir aquela notícia, mas não vai conseguir se engajar nela enquanto parte do problema. Como é que funciona essa cobertura jornalística e, na sua visão em geral, para chamar as mulheres e fazerem as pessoas acreditarem que elas são as culpadas, que elas levaram, elas foram o gatilho para aquela atitude? E porque as pessoas acreditam nisso também? Porque a gente está dentro desse guarda-chuva chamado cultura de estupro. O que ele faz? Ele faz com que, primeiro, a mulher se sinta culpada pela violência. Isso. Porque ela não estava vestindo a roupa adequada, ela não estava no lugar adequado, ela não estava sentada direito, ela não estava
falando as palavras direito, ela não estava... Então, assim, a culpa vai ser sempre da mulher É como que se a mulher seduzisse, né? fugiu, exatamente, como se estivesse sempre seduzindo o tempo Sempre, todo. o tempo todo. É. Tem uma autora muito maravilhosa chamada Rita Segato. Ela, inclusive, fez uma pesquisa maravilhosa aqui no Brasil, em Brasília, na UENG. Na UENG não, desculpa, na UNB. Ela pesquisou os estupradores aqui no Brasil, ela foi nos presídios, conversou com esses caras e tem um trabalho muito legal. E ela diz o seguinte, esses homens, eles se sentem como os justiceiros. É como se o estupro fosse um ato disciplinador. Então eles têm essa visão. É porque eles são moralistas, eles são religiosos, eles são pais de família, eles são homens de bem. Mas o que eles estão fazendo ali? Eles estão disciplinando, eles estão corrigindo aquela mulher que saiu do esperado, a mulher que não se comportou direito. Aquela mulher que não se comportou direito, então ela merece a punição. Então o estupro, ele é imoral, mas ele é aceitável. Então esses homens, eles se veem assim. Então assim, exatamente, as mulheres precisavam daquilo para elas não usarem aquela roupa, para não sair naquele horário, para não beberem, não estarem sozinhas, não. Então isso faz parte de um pensamento da cultura do estupro que invisibiliza o estupro, que não reconhece o estuprador, né? E faz com que a questão seja invisibilizada, acho que essa é a palavra. Isso está muito ligado a uma estrutura patriarcal. A Safiotti, que é uma outra autora que eu adoro, ela tenta explicar, ela usa o termo dominação patriarcal de gênero. Ela vai dizer que é importante a gente localizar o patriarcado na história, porque é o patriarcado que dá conta de colocar da base material para a desigualdade que é a construção de gênero. Então, a construção de gênero, que é os papéis atribuídos aos homens e às mulheres, eles sempre foram diferentes na história da humanidade. Mas as mulheres nunca puderam decidir sobre as trocas sexuais. As trocas sexuais eram sempre definidas pelos homens, pelos patriarcas. Então, as estudiosas localizam o início do patriarcado mais ou menos a 2.600 anos de patriarcado, tá? E por que é importante fazer essa localização? Porque o patriarcado, ele vai entranhar no Estado, na política, e vai fazer com que as nossas leis, elas sejam patriarcais e machistas. O machismo, ele é uma expressão do patriarcado, ele é uma forma de relacionamento entre os homens e mulheres, mas que só é possível porque a gente tem um sistema patriarcal que permite ao homem não só o direito sobre o corpo da mulher, mas outras regalias de gênero, porque a gente entende, né, então acredita-se dentro dessa estrutura, que o gênero masculino, ele é melhor, mais forte, mais importante do que o feminino. Então a gente cria uma relação que é desigual na raiz. Sim. Quem define o que é estupro historicamente são os homens. O primeiro código de leis que a gente tem notícia, que está registrado, é o Código de Hammurabi, 1700 a.C. Ele é o primeiro papel que você consegue definir o Código de Leis. O Código de Leis vai definir como a sociedade se organiza, o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que deve ser punido, o que é normal, o que não é normal. Então, define como as pessoas se relacionam no cotidiano. Então, esse código, eu me lembro de ter estudado ele um pouco por conta do meu trabalho, da minha dissertação. Ele vai, então, é o primeiro registro que a gente tem sobre o que era estupro. A partir dele, essa definição de estupro vem sendo redefinida com o passar do tempo, dependendo da sociedade, mas sempre foram os homens que definiram o que é ou o que não é estupro. A definição que a gente tem mais aceita, ou que a gente tem reconhecida socialmente e aceita, é
a do beco, do estranho no beco escuro de madrugada. O que a gente reconhece como estupro de cara? Ninguém questiona. Mulher sozinha de madrugada foi estuprada por um cara que ela não conhecia. Esse estupro, ele tende a ser punido. A mulher vai continuar sendo culpada. Vão culpar a roupa, vão dizer que ela estava fazendo ali sozinha, etc e tal. Mas esse estupro, ele tende a ser mais punido por quê? Porque ele retira do patriarca o poder de escolha. Então, porque aquela mulher ali, ela pode carregar um fruto, um filho, um bebê, de um homem que não faz parte da família, do núcleo, e a herança vai ter que ser dividida com aquele estranho. Então, nesse caso, legaliza-se o aborto, permite-se o aborto, né? Nesse caso, a gente tem mais facilidade de reconhecer o estupro. Quem fala assim, eu sou machista, esse negócio de feminismo, não sei pra que é isso, mulher e homem é diferente mesmo. Esse tipo de gente está contribuindo para o número de violência contra a mulher? Totalmente, assim, totalmente. Ainda que seja só violência simbólica, né, que eu vou dizer só aqui, mas não é só, mas a violência simbólica que é na frente de uma mulher dizer para ela que ela é inferior. Claro que homens e mulheres são diferentes. Obviamente, meu filho de 4 anos consegue perceber isso. Ele olha pro corpo, pro meu corpo, pro corpo do pai, pro corpo dele, pro corpo da irmã, ele vê que a gente é diferente. O que eu não posso é fazer com que ele ache que ele é melhor do que a irmã. Quando a gente pega essa diferença e transforma ela em algo político, a gente faz com que essa diferença ela seja desigual. E aí essa desigualdade é que proporciona esse desequilíbrio social que a gente tem. E o feminismo está aí dentro, tentando fazer com que a gente consiga trazer equidade e fazer com que essas diferenças sejam respeitadas para que os sujeitos possam ter os mesmos acessos, independente de quem eles sejam, porque eles têm que ter politicamente o mesmo direito, porque, bom, a política pode nos resgatar dessa barbárie que é o capitalismo que a gente vive hoje. A democracia pode ser uma possibilidade para que a gente consiga chegar lá, mas a gente precisa destruir essas ideias, esses abstratos universais que foram criados dentro do começo dessa luta democrática. O homem, a liberdade, sabe? A gente precisa se entender, se reconhecer como diferentes, se aceitar, entender que essas diferenças elas não deveriam ter valor. Elas deveriam ser só um dado. Meu cabelo é assim, o seu é assado. Exato. A minha cor é essa, a sua é aquela. Meu olho é assim, o seu é assim. Minha pele é assim, a sua assim. Quis tatuar, você não quis. Ok, isso não pode fazer com que eu tenha mais dificuldade para ter um emprego, eu tenha mais dificuldade para ter uma casa, eu tenha menos tempo para ficar com meu filho. O meu filho tem que ser criado de um jeito e o seu de outro. Então eu acho que a luta feminista é uma luta política, né? O feminismo ele é uma filosofia, ele é um movimento social. Ele é político, ele é privado, ele é público, ele está aqui, ó. São muitas questões, eu queria agradecer, Eliele. Obrigada. Eu que agradeço. Valeu demais. Espero que a gente muito. tenha contribuído também, né, para vocês poderem pensar, refletir e fazendo também um pouquinho dessa história aí da luta da mulher pelo feminismo. Tchau, beijo.